Boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais esse dia. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Que realmente o Senhor possa abençoar você tremendamente e que realmente a sua casa esteja experimentando da paz. Amém? Paz seja em seu lar nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pedindo que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar e realizar tudo que Ele quer realizar nesse momento. Amém? Senhor Deus, graças eu te dou por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando a Tua palavra com os meus irmãos e amigos. Que o Senhor possa visitá-los, ministrar os seus corações, trazer-lhes paz, tranquilidade, revelação da Tua vontade, da Tua pessoa, Senhor Jesus. E assim haja crescimento, desenvolvimento e mudança na história de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Também te agradeço por tua misericórdia que tem sido renovada sobre nossas vidas todos os dias. Ajuda-nos dia a dia a compreender a tua vontade e nos submeter a ela. Amamos ao Senhor e suplicamos o teu favor. Pai, também eu te peço, tenha misericórdia com as pessoas que não te conhecem, que porventura estejam desesperadas, estejam dominadas pelo medo. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão, Senhor, com parentes também enfermos ou numa situação crítica. Tem misericórdia daqueles que estão passando necessidade financeira, de alimento. Senhor, ajuda-os, envia-os. Envia pessoas para ampará-los. A tua igreja também seja despertada, Senhor, a agir de forma que venha suprir a necessidade daqueles que estão em falta. Senhor, e pela tua misericórdia fala conosco no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, louvado seja Deus por todas as coisas. Nossos corações eles ficam meio tristes, né? Devido a tantas notícias que a gente vê, tantas situações que a gente ouve, e temos clamado e suplicado ao Senhor para que possa ter misericórdia e compaixão dessas pessoas. Eu sei que Ele tem, e pedimos que haja uma intervenção da parte dele. E também temos entendido que nós, como igreja, precisamos nos posicionar para ser o canal de Deus, para ajudar aos necessitados, aos que estão sofrendo, aos que estão passando por necessidade. Bem, nós temos utilizado esse canal, amados, para compartilhar um pouco da palavra, para anunciar as boas novas do nosso Senhor e também trazer esperança e paz. Nós cremos, né? Eu creio que a palavra do Senhor, que é vida e pode transformar, ela pode adentrar os lares, ela pode adentrar os corações, ela pode transformar vidas, transformar pessoas e mudar histórias. E eu acredito que você não está ouvindo essa palavra por acaso. Eu acredito que você está aqui também nos ouvindo, e eu creio que o Senhor há de abençoar você, né? Eu sei que muitas vezes as situações nos levam ao desespero ou a ansiedade, né? Mas se nós confiarmos plenamente no Senhor, nós seremos assim atendidos, né? E eu creio que vamos experimentar da graça, da presença do nosso Pai. Amém? E nós temos falado aqui durante a terça e a quarta-feira, basicamente, sobre um assunto que já tem aí umas três semanas, se não me engano. E nós estamos falando sobre o assunto que é os pilares da vida da igreja. Eu entendo que esses assuntos são de fundamental importância para o nosso entendimento, para que nós, como discípulos de Cristo Jesus, possamos entender como caminhar de uma forma que possa realmente ser eficaz para este mundo. Porque se o Senhor me deixou aqui, se o Senhor deixou você aqui, se o Senhor deixou a igreja aqui,
Ele deixou a igreja para que a igreja pudesse manifestar a glória dele, revelar a glória dele e fosse eficaz no sentido de atuar para a bênção de outras pessoas. Porque eu e você fomos abençoados, ricamente abençoados. Não sei qual é a sua história, mas se foi semelhante à minha, nós estávamos perdidos, né? E não tínhamos esperança. Estávamos voltados simplesmente para nossos desejos e vontades. E o Senhor nos alcançou, nos deu uma nova história, nos deu um novo destino. E eu falo isso para que você, que talvez não esteja tão firme, ou ainda não tenha a plena consciência do teu chamado em Cristo Jesus, eu quero despertá-lo e animá-lo que você foi chamado em Cristo para evidenciar a glória dele. Então, quando eu tenho trabalhado aqui os pilares, revelando para cada um de vocês quais são os pontos que você tem que ter precisamente nas suas vidas para ser um discípulo que possa desenvolver aquilo que Deus colocou na sua vida. Lembra que eu tenho falado, e eu gostaria de repetir aqui, que o Evangelho é simples e a gente pode fundamentá-lo de uma forma bem tranquila. De que forma tranquila? Na forma de ouvir, ouvir, internalizar por meio da meditação, por meio da reflexão daquilo que estamos ouvindo, comparando a nossa vida, vendo que está fora do lugar e partindo para a aplicação. Então, basicamente, são esses 3 passos. O primeiro passo, ouvir. O segundo seria meditar, né? Internalizar aquilo. E o terceiro seria aplicar. Eu digo que é simples. Eu entendo que tem as dificuldades no sentido assim da nossa natureza carnal, das nossas vontades que estão sempre militando, né, contra a vontade de Deus. Contudo, temos um diferencial. Um diferencial que nos torna diferente das pessoas que ainda não conhecem ou não se renderam a Jesus. Que diferencial é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo em mim e em você nos capacita e nos concede a capacidade, né? Nos capacita, nos conferindo a capacidade de viver essa vida em Cristo Jesus. Quando a gente vê a palavra, principalmente Atos capítulo 1, a gente vê que Jesus dá uma orientação aos discípulos dizendo que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Jesus estava ali, era cerca de 40 dias caminhando com os discípulos, né? Após ressurreto, e ele vinha, conversava, orientava, mas agora, naquele momento, ele iria aos céus e não mais voltaria até o dia em qual aguardamos que ele retorne mais uma vez. E nesse momento agora ele manda que os discípulos, os apóstolos, fiquem em Jerusalém e aguardem a promessa. A promessa é o Espírito Santo. A promessa que ele garantiu a todos aqueles que crescem nele e, lógico, entregasse a sua vida, seria o Espírito Santo que, habitando em nós, o próprio Deus habitando em nós, né, iria nos conferir a graça, né, iria nos conferir a força necessária para que pudéssemos realmente caminhar em Cristo e assim desenvolver uma vida de forma que fosse agradável ao Senhor. E com certeza conseguiríamos vencer e prevalecer mediante a todas as dificuldades. O nosso Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu. E como foi que Jesus venceu? Jesus venceu porque dependeu do Espírito Santo, dependeu das orientações do Pai por meio do Espírito Santo, e assim manifestou a glória, manifestou a graça que todos nós aqui conhecemos e, lógico, aqueles que estavam naquela época experimentaram. Nós muitas vezes não temos conseguido experimentar porque, às vezes, amados, ainda queremos lutar com nossas próprias forças. Queremos usar o nosso conhecimento, o nosso intelecto, né? e muitas vezes até os nossos sentimentos para determinar ações e tantas outras coisas. Mas na verdade, o que eu preciso, o que você precisa, é ouvir o Espírito Santo. Por isso que eu tenho trabalhado os pilares, porque pilar fala de base, fala de estrutura, de fundamento, que vão nos ajudar a ter uma vida em Cristo Jesus de forma que seja satisfatória e
eu não vou nem dizer satisfatório, excelente em Cristo, de forma que a gente possa manifestar essa vontade de Deus para todos os homens. Lembrando que os pilares que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar com 4 pilares, nós já trabalhamos com 3. Ontem iniciamos o 4º, que eu vou concluir hoje, se Deus permitir. Daqui a pouco eu relembro para vocês, tá bom? E o primeiro pilar que nós trabalhamos foi o ambiente da igreja. E relembrando para você, e talvez atualizando você, que porventura não ouviu, né? E caso você talvez não tenha ouvido e gostaria de ouvir, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Vai aparecer aqui para você no YouTube Igreja Andante, e também siga nas nossas redes sociais, no caso o Instagram, né? E ali você pode acompanhar mensagens, acompanhar frases, palavras que possam sim edificar a sua vida. Também é um meio pelo qual você pode entrar em contato conosco e de alguma forma solicitar um conselho, uma ajuda, pedir oração, tá bom? E dentro do mais rápido possível nós venhamos entrar em contato com vocês, tá bom? Então, voltando, o primeiro pilar que nós trabalhamos foi o ambiente da igreja. E nesse pilar nós falamos de perseverança, né? Nós entendemos que o ambiente da igreja é um ambiente de perseverança. É necessário que perseveremos. Por que é necessário que perseveremos? Porque é uma luta constante das nossas próprias vontades, porque é uma pressão do mundo para que não venhamos viver a vida de santidade, justiça, retidão, para que não venhamos ser pessoas que manifestam o amor de Deus por toda ódio que é manifestado aí fora. Então precisamos perseverar. E essa perseverança, ela vai manifestar de várias formas, né? E lógico, vai interferir em todos os pilares, né? Mas o primeiro pilar que nós falamos foi o ambiente da igreja. Então, eu, fazendo parte da igreja, eu preciso estar nesse ambiente de perseverança, tá bom? O segundo pilar foi a doutrina dos apóstolos, né? E nós explicamos nesse tempo que a doutrina dos apóstolos ela não se refere a doutrina não se refere a, como é que eu posso dizer para vocês, a um conjunto de regras, a uma listagem de coisas que precisamos cumprir. Na verdade, a doutrina dos apóstolos se referia à própria vida de Jesus. Então, os discípulos os apóstolos orientavam os discípulos do primeiro século a viverem da forma que Jesus viveu. E resumindo para vocês, a forma que Jesus viveu foi dependendo do Espírito Santo. E esse convite eu já dei a vocês e quero renová-los. Depende do Espírito Santo, aprenda a discernir a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. E o terceiro pilar que nós também trabalhamos foi comunhão. E eu falava com vocês a importância de termos comunhão uns com os outros, né? E viver essa proximidade, essa graça de estar juntos com os irmãos, pensando a mesma coisa, fazendo que as barreiras caiam por terra, né? Não permitindo que nossas diferenças sejam suficientes para nos separar. E o quarto pilar que eu iniciei ontem, ele fala sobre o partir do pão. E relembrando um pouco, o partir do pão, ele vai além do comer. Mas ele diz respeito a compartilhar com as pessoas daquilo que eu tenho material e daquilo que eu tenho de forma espiritual. E esse compartilhar que acontece da minha parte para com os demais, e lógico, vai acontecer da parte dos demais para comigo, né? Vai fazer com que não haja falta. Por que não haverá falta? Porque estamos compartilhando. E todos nós, experimentando desse compartilhar, somos agraciados, fortalecidos, somos abençoados e, lógico, isso vai atender às nossas necessidades, sejam materiais, sejam espirituais. E eu até dizia que nós temos um mal nesse mundo que é muito terrível, e lógico, o pecado ele ocasionou isso, que foi a questão do egoísmo, do individualismo, né? E infelizmente essa coisa muitas vezes adentrou pela igreja, né? E às vezes alguns irmãos terminam nesse costume
não compartilhando daquilo que tem, né? Com medo de faltar, muitas vezes até fazendo um julgamento errado e tal. E também nós sabemos que infelizmente tem pessoas que querem se aproveitar, né? Mas a gente precisa de graça de Deus para viver a verdade. E eu dizia para vocês que a primeira pessoa, Jesus, no caso, Jesus foi o primeiro que deu. Nós não fizemos nada para chamar a atenção dele, nós não fizemos nada que merecêssemos a oportunidade de salvação, de libertação, mas ele se entregou por mim e por você. Então, ele deu a vida dele, né, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de salvação e ter acesso ao Pai. Então, nós hoje somos convocados a isso. Quando falamos de partir do pão, nós também falamos, e a gente precisa entender isso, que está muito ligado à unidade, né? Porque a unidade, ela vai mais além, né, do que até a comunhão. A unidade fala de estar ligados, né? De estar inseridos um no outro, né? Você vê que Paulo, ele fala da igreja como um corpo. E a gente entende que um corpo só funciona de forma correta se uma estrutura estiver interligada com outra estrutura. E a gente sabe que uma parte depende da outra para que possa se desenvolver, para que possa cumprir o seu papel. Então, a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Mas cada parte, embora tenha a sua função, em particular, como as mãos têm a sua função, como o pé tem a sua função, e assim por diante, né? Orelha, olhos, tal, etc. Cada um depende da outra, né? O olho por si só não tem como se desenvolver, ou seja, o olho vai ver, né? Mas não vai ter condição de pegar. O ouvido vai ouvir, mas não sabe, não tem condição também nem de pegar, nem de direcionar, muitas vezes, né? Então, assim, é preciso que nós possamos entender que eu preciso compartilhar, eu preciso contribuir com a igreja, com aquilo que o Senhor me concedeu, com os dons que Ele me concedeu, né? Dons e, logicamente, com toda a bênção que Ele tem me conferido. Eu dizia para vocês também da questão da paz. Não tem como experimentarmos paz de forma isolada. E até eu usei um texto, que foi o texto de João, capítulo 14, verso 27, quando Jesus disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, né? E eu dizia que a paz do mundo, ela é passageira, muitas vezes fundamentadas em eventos, né? E em sentimentos que são muito oscilantes. E também ela é enganosa. Por que ela é enganosa? Porque não tem como ninguém ter paz sozinho, né? E quando Jesus disse que nos daria uma paz que excede todo entendimento, porque Ele nos colocou num contexto de corpo, e no contexto de corpo, vinculado uns com os outros, eu tenho como ter paz. E aí sim é a verdadeira paz, né? De poder estar com pessoas que me entendam, que me compreendam, que eu possa ter a liberdade de compartilhar, a liberdade de confessar minhas dificuldades, a liberdade de ser trabalhado, ser tratado, ser auxiliado para a cura, para a transformação, para a mudança, para melhoramento. E isso, no contexto da igreja, é possível, né? Coisa que não era possível de forma individual, né? Sozinho nós não conseguimos, né? A gente muitas vezes diz, não precisa de ninguém. Precisamos, sim. Precisamos. E no caso da igreja é interessante porque o Senhor tem homens e mulheres que foram lavados, remidos, restaurados. Essa é a ideia. Então eu e você tem um compromisso sério de ser esse homem, de ser essa mulher cheia do Espírito Santo, que possa manifestar a glória do Senhor para amparar os seus irmãos, para auxiliar os irmãos, para compartilhar com eles a vida de Cristo que está em você. E se você fizer isso, se você impactar outros farão isso com outros, farão com você também. E haverá paz, porque é um lugar onde você pode ter tranquilidade. E quando eu falo lugar, amados, estou falando das 4 paredes. Estou falando da igreja do Senhor, formada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Este ambiente de igreja que diz respeito ao partir do pão,
que vai trazer paz, vai trazer restauração, vai trazer cura para você. Eu não sei onde você está, eu não sei qual é a sua situação, não sei quais são os seus medos, suas dificuldades. Eu sei lhe dizer uma coisa: existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo que podem lhe auxiliar com conselhos de Deus, com orientação de Deus, com disciplina vinda de Deus, para poder lhe ajudar, para que você possa melhorar em Cristo Jesus e crescer como homem e mulher de Deus e poder abençoar ainda mais a sua família e outras pessoas. Isso eu tenho vivido, experimentado, essa paz está sobre a minha vida e eu quero que você experimente ainda mais dessa paz para a glória do Senhor. Se você já tem, amém, compartilha, faz isso avante, desperta outros, tá bom? E que Deus continue te abençoando. Vou retornando, né, ao nosso ponto. Eu queria ler um texto com vocês, porque além desses pontos até que eu citei sobre a questão do Partido Pão, eu posso dizer para vocês o seguinte: o Partido Pão ela tem também o poder de potencializar as coisas. Como assim? Eclesiastes, cadê a Bíblia aqui? Eclesiastes, eu vou ler a Bíblia em João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e eu vou ler Eclesiastes. Deixa eu ver qual texto aqui. Capítulo 9. Isso mesmo? Isso, melhor. Eclesiastes capítulo 4, desculpe. Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. Então, livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Deixa eu pegar aqui. Bem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias. Então, Eclesiastes 4, verso 9 ao 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ou se aquecerá? 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, irmãos, observe o seguinte: aqui você já vê no versículo 9 que ele está dizendo que é melhor serem dois do que um. Então, quando vocês o Partido Pão, ele tem a ver com unidade, porque você não parte o pão sozinho. A expressão partir o pão, que é utilizada pelos discípulos, era a expressão de partir e dar, né? A gente lembra que Jesus na ceia, né, num determinado momento da ceia, ele parte o pão. E quando ele parte o pão, o que ele faz? Ele distribui as pessoas. Então, o contexto da palavra, e desse contexto judaico de partir o pão, é justamente isso: partir para dar. Então, eu dou daquilo que tenho para outros. Então, por isso que fala de unidade, né? E aqui você está vendo que, como eu disse para vocês, o Partido Pão tem o poder de potencializar, não foi isso que eu disse para vocês? Potencializar as coisas. E a gente vê aqui em Eclesiastes que ele diz no versículo 9: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Então, um trabalhando tem um valor, dois trabalhando juntos, unidos no mesmo propósito, vão ter um valor ainda maior, né? Então, potencializa o ganho. Um outro ponto no versículo 10, que se um cai, né, o outro que está com ele pode levantá-lo. Mas se ele estiver sozinho, quem vai levantá-lo? Um outro ponto no versículo 11 fala: estão os dois dormindo, um pode aquecer o outro, né? Quem está sozinho não tem como se aquecer sozinho, não sei se enrolando mais ou colocando outra coisa, mas a unidade favorece muitos benefícios. Se a gente vê a história de Adão logo no início também, quando Deus criou Adão, Deus orientou a cuidar do jardim. Orientou para cuidar-se do jardim do Éden. Mas quando o Senhor cria Eva, a incumbência dele aumentou. E o Senhor dá a ele
domínio sobre toda a terra. Ou seja, agora ele tem condição de cuidar de algo maior. Por que tem condição de cuidar de algo maior? Porque agora não é mais só Adão. Ele está agora com uma outra pessoa, né? Então, a igreja do Senhor hoje também é assim. Ela vive em unidade, ela vive nesse partir do pão. E lógico, o alcance que a igreja tem é muito amplo. Por quê? Porque está espalhado nos 4 cantos da terra. E temos irmãos em todos os cantos da terra. Eu não tenho a linguagem que ele tem, eu não sei falar japonês, eu não sei falar chinês, eu não sei falar alemão, mas a igreja está viva naqueles locais. E são meus irmãos em Cristo porque o Espírito do Senhor que está em mim está neles. E estamos unidos, vinculados em Cristo Jesus. Amém? Um outro ponto que eu poderia também aproveitar para falar da potência do Partir do Pão, se eu fosse falar da Torre de Babel. Você vê que o povo se uniu de uma forma que não era a forma correta, mas todos estavam unidos, vinculados, né? E iam conseguir alcançar seu objetivo se o Senhor não intervisse, né? E aí o Senhor o Senhor intervém, porque realmente eles estavam para cumprir o propósito que eles buscavam, e era logicamente um propósito que ia gerar mais prejuízo, muito prejuízo, né? Um outro ponto, um ponto benéfico, agora falando desse Partir do Pão, foi a igreja do primeiro século. A unidade que eles viviam, a proximidade que eles viviam, fazia com que as pessoas vissem a forma que se comportavam, a forma que eles viviam, e eles desejavam, lógico, viver. As pessoas que estavam fora desejavam viver aquilo, embora tivessem medo, né, por causa da perseguição. E são pontos que a gente não pode esquecer. Eu lembro de uma oração de Jesus em João 17, que Jesus disse que eles sejam um, assim como nós somos um, né? Assim como eu sou em ti, ó Pai, e tu és em mim. E para que isso? Para que o mundo creia. Então, se nós partirmos o pão, se nós compartilharmos com as pessoas aquilo que o Senhor nos concedeu, seja material, seja espiritual, se nós vivermos essa simplicidade, essa vida do Evangelho, pautada na unidade, a igreja prosperará e manifestará a glória do Senhor na terra. Irmãos, eu e você temos uma responsabilidade muito grande nessa unidade. Por que temos responsabilidade muito grande nessa unidade? Porque eu preciso negar a minha natureza carnal, afetada, logicamente, por toda a questão do pecado, que visa e me impulsiona ao individualismo, para abrir mão disso e entender que eu preciso olhar para meu irmão, para minha irmã, com olhar de compaixão, de graça, de misericórdia, com olhar de compaixão, né? E entender que a história dele, que a história dela é diferente da minha. Muitas vezes a minha maneira de pensar é diferente dela porque eu tenho uma história diferente, eu tenho uma formação diferente. E essa minha formação me levou a um conjunto de entendimento diferente. Mas que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, que o Senhor possa dominar o meu coração e entender que eu preciso estar em unidade. Embora tenhamos ideias diferentes, que deixemos que o Espírito Santo nos oriente. A gente tem vários relatos na Bíblia de momentos da igreja que houve diferença de pensamento, mas que recorrendo ao Senhor, eles tiveram uma orientação. Um primeiro momento que eu poderia falar para vocês está em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 fala da igreja que chama Pedro para explicar porque ele entrou na casa de Cornélio. A igreja do primeiro século, principalmente a igreja que vivia em Jerusalém, né, e que logicamente formada por judeus, ela seguia muitas coisas ainda da tradição, né? Não digo a Torá, porque a Torá tem que ser seguida, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas eu digo assim, da tradição, como judeu não pode entrar na casa de gentil. E a gente vê que em Atos capítulo 10, Pedro, orientado pelo Senhor,
E lógico, né? Deu um trabalhozinho para isso, mas ele entendeu. Ele foi para a casa de Cornélio, que era um centurião romano, temente a Deus, né? E prega o evangelho e aquelas pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, são batizadas por Pedro. E a igreja chama Pedro, a gente vai ver isso em Atos capítulo 11, para se explicar porque ele, sendo judeu, entrou na casa de gentio. E a gente vê que no primeiro momento que Pedro vai chegando, há uma acusação. Ele esteve na casa de gentio, ele entrou na casa de gentio. E aí Pedro, que estava com mais 6 irmãos, ele começa a explicar o que aconteceu, a visão que ele teve, né? Antes de ir para a casa de Cornélio, o que aconteceu na casa de Cornélio, como o Senhor os batizou com, com o Espírito Santo, e lógico, ele não podia negar de batizá-los com as águas. Aí eles entenderam pelo Espírito Santo que o Senhor havia também concedido aos gentios a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Depois nós temos um outro processo, um outro contexto lá em Atos capítulo 15, né? Quando alguns irmãos, a igreja está pregando aos gentios, a igreja de Antioquia está crescendo, Barnabé está à frente da igreja de Antioquia e depois chama Paulo, né? Antes Saulo e agora Paulo, para ajudá-lo, aquela questão toda, mas alguns irmãos saem sem autorização dos apóstolos, sem autorização dos líderes da igreja, para ir à igreja do gentio dizer que eles precisavam se circuncidar. E uma confusão se instaura, porque nem Barnabé nem Paulo achava isso necessário, porque isso era um costume para os judeus. E os gentios, lógico, eles tinham um outro contexto. E há uma discussão muito grande, a igreja se reúne num concílio em Atos 15, e a conclusão é que eles definem que os gentios deveriam ser orientados a se abster do sufocado, a não comer o sangue, né? A não oferecer comidas a ídolos, nem comer comidas oferecidas a ídolos, e se afastar da prostituição. E a conclusão é que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou seja, melhor, desculpa, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo orienta, né? E então, as diferenças que possa haver em mim e em você, quanto a pensamentos, quanto a tantas outras coisas, vão ser definidas pelo Espírito Santo, né? E eu preciso estar sensível e disposto a que, ainda que meu pensamento seja interessante, aparentemente correto, se o Espírito Santo determinar que o pensamento de outro, que no meu ver não é tão correto assim, seja seguido, eu tenho que abrir mão do meu e aceitar o dele e me tornar um com ele. Eu não posso ter ressalva. O que muitas vezes nós experimentamos hoje é quando as pessoas muitas vezes elas dizem assim, não, tudo bem, é sua ideia, mas ela não abre mão da ideia dela, né? Então ela está ali, mas não está de coração inteiro, não está totalmente voltada para isso. Tem que haver uma totalidade de coração. Eu só posso me vincular, né, a uma pessoa quando eu abro mão, né, é, dos meus ideais, dos meus pensamentos, e assim juntos, né, formarmos. Se a gente pensar nisso, a gente vê a questão do casamento. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque muitos casamentos têm dificuldades, né? Muitas vezes a esposa tem um pensamento dela acerca de determinado assunto ou alguns assuntos. O esposo, por outro lado, tem o pensamento dele também em determinados assuntos. E eles se chocam constantemente porque continuam mantendo a sua posição firme em seus pensamentos. Dessa forma não tem casamento, porque o casamento, para que possa existir, é quando os dois deixam de existir para se tornar apenas um, né? A Bíblia fala sobre isso, né? E deixarão de ser, né? E se tornarão uma só carne. Como é que se torna uma só carne? Deixando de ser carnes separadas. Então, para que o seu casamento, meu irmão, minha irmã, funcione, você precisa conversar com sua esposa, você precisa conversar com seu esposo, e os dois estarem dispostos a perderem e abrirem mão de suas convicções para que surja uma convicção única do casal. E aí haverá plena unidade. Na igreja precisa acontecer isso. Essa plena unidade,
como eu posso dizer, esse abrir mão, né? Porque quando eu falo do partir do pão, o partir do pão também fala disso, você abrir mão. Que quando você está dando algo a alguém, você está abrindo mão daquilo que é seu. Então, é importante a gente entender isso. Eu sei que falar do contexto de unidade e partir do pão, a gente tem, lógico, visto muita coisa, mas vamos ter cuidado do seguinte: movimento onde uma denominação ela faz um evento junto com outra, não é unidade. A unidade fala de cumplicidade. A unidade fala de pensarmos a mesma coisa. E, no nosso caso, amados, no contexto da igreja aqui no mundo, a unidade precisa começar a partir dos líderes. Porque se a gente parar para observar com muita atenção, quem traz muita divisão e lógico que separa muito são os líderes. Por quê? Porque a gente termina nos colocando em denominações, dependendo dos nossos dogmas, nossas doutrinas naturais, e nós aceitamos o outro e nos afastamos. E às vezes até dizemos ao rebanho para não ter contato com outros ou não visitar a reunião e tudo mais. Mas, irmãos, se os pastores abrirem sua mentalidade e permitirem se unirem, unificarem, as denominações continuarão, poderiam até seguir, mas não haverá mais aquele peso que nos separa, porque os pastores precisam entender, eles não são pastores de uma denominação, uma congregação, são pastores na cidade, e a união dos pastores na cidade promoverá a bênção sobre o corpo de Cristo naquela cidade. Então nós pastores precisamos nos juntar uns aos outros para que possamos promover a bênção do Senhor na cidade, né? Porque o corpo do Senhor é um só na cidade, e os pastores são pastores do Senhor na cidade, né? Então, tendo essa compreensão, essa clareza, eu creio que nós teremos melhores resultados, sabe? Em termos de crescimento e desenvolvimento. Irmãos, tem muitas coisas que podemos abordar, mas no momento eu quero parar por aqui e quero pedir que você revise essas palavras que nós falamos. Como eu disse para vocês, não se preocupe em estar aprendendo nada novo, né? O novo vai chegar no seu tempo, na sua hora, mas vamos repetir. Vamos aplicar as coisas que já sabemos, vamos colocar em ação. Se começarmos a praticar tudo aquilo que já ouvimos, que bênção seremos. Então é hora de parar, refletir, pedir a Deus que nos ajude, que Deus nos capacite a viver a vida do Evangelho como Ele deseja que vivamos. Tá bom? Você que por acaso não conseguiu acompanhar os outros vídeos, aí no canal você vai encontrar, está bem especificado, né? Os pilares da vida da igreja, você vai poder seguir a sequência. Você que porventura já viu, volte a ver. Para com calma, revisa, né? Mais importante é que ouvir uma palavra e ouvir a ministração e como pode dizer assim, sentir-se abençoado, é você poder parar, analisar, refletir e que esta palavra e as palavras que estão vindo possam contribuir para o seu crescimento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos manifestar a glória do Senhor. Esse tempo tem sido um tempo de reflexão, tem sido um tempo onde nós estamos vendo que muitas das nossas futilidades, né, não são tão importantes. Às vezes ficamos tão preocupados em comprar uma cortina, em melhorar isso do espaço, ou não. Às vezes até o pensamento egoísta, né? Ah, sim, eu passo lá com essa pandemia para viajar, para poder... Não. Que nesse tempo nós possamos entender o nosso papel como igreja e fluir como igreja. Em unificar, em juntar nossas orações, em juntar o nosso clamor, em juntar a nossa súplica, e nos lançar aos pés do Senhor,
e falar: Senhor, faz a tua vontade. Que nesse tempo, Senhor, tão difícil, a tua glória seja evidenciada. Que nesse tempo tão difícil, outras pessoas sejam abençoadas. Usa-me, Senhor, para abençoar a minha vizinhança. Usa-me, Senhor, para abençoar o meu bairro. Usa-me, Senhor, para abençoar a minha cidade. Usa-me para abençoar a minha casa. É tempo, irmãos, de nos voltarmos ao Senhor, nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor nos ajude a ser discípulos verdadeiros dEle, andando em completa justiça, retidão e fidelidade aos seus princípios. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa se revelar a você, e que se você ainda não se rendeu ao governo de Cristo Jesus, você possa fazer isso hoje. Não levantar a mão para ser crente, mas ser um discípulo, rendendo sua vida e falando: Senhor, eis-me aqui, guia-me a mim, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado por poder você ficar aqui até o final e poder nos ouvir. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Abraços a todos. Beijos. Tchau.